Estou aqui no centro de Katmandu. Como ter sucesso em Deus? Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado, logo de primeira mão, o tema desta meditação esta noite. É muito importante, faz parte das 17 lições, mas eu queria que você dissesse a temática geral nesta noite. Diga comigo, para quem está pertinho de você, diga: a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida irá decidir o seu futuro. Diga de novo para quem está ao seu lado: a pessoa que você escolheu para decidir a sua vida irá decidir o seu futuro. Cara, hoje vocês guardam tudo no coração, tá bem? Tem que sair daqui fervilhando hoje, ou derrubando tudo. Enfim, esse texto que nós acabamos de ler, escrito por Salomão, obviamente, disse de passagem que esse cara, ele é expert em relacionamentos. É sabido por todos e conhecido teologicamente de que Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra até Jesus, até a chegada de Jesus. É comumente pensado nisso. Embora a sabedoria de Salomão, ela é extensiva, mas completa quando ele atinge a idade de idoso. Do momento em que o Senhor dá a ele graça para adquirir conhecimento, parece dar a ideia de que Deus vem a ele e, mediante a sua oração, ele ministra um conteúdo, um HD de informações dentro da mente dele. Não, não foi isso. O que Deus fez foi abrir o portal de sua inteligência. E por conta da sua perspicácia em buscar o conhecimento, através do conhecimento e da vivência prática em torno desse conhecimento é que veio a sabedoria. É por isso que você vai ver ao longo da vida de Salomão, ele expondo conhecimento, não sabedoria. Mas você vai ver no final da vida, depois que ele errou muitas vezes, ele escrevendo livros e dando conselhos de sabedoria. Quando a rainha de Sabá vai diante dele, ele expõe para ela a grandeza de conhecimento. É por isso que a Bíblia diz que ele escreveu 3.000 provérbios, 1.050 canções, e falou e escreveu cerca de 1.800 qualidades de plantas que cultivava em seu jardim. Então o cara é um grande líder, um grande expert em conhecimento, e se tornou de fato verdade o homem mais sábio que viveu até os dias de Jesus. Perceba, portanto, que ele escreve esses 2 livros, a saber, Eclesiastes e Provérbios, são livros repletos de conselhos práticos e de palavras de sabedoria. E é ele quem nos incita a buscar o conhecimento com veracidade, com esforço, com dinamismo. Certa feita ele até disse que, se possível for, deveríamos vender tudo que temos e com isso comprar o conhecimento. Tal é a ideia de Salomão,
justamente para se fazer forte, como pude vos orientar no domingo à noite. E esse livro de Eclesiastes, assim como o livro de Provérbios, embora no meu contexto, no meu entendimento, ele é mais profundo, mais abrangente, ele traz muitos conselhos relacionais, de vida prática, de quem está vivendo a maturidade. E é dentro dessa esfera de sabedoria que ele dá aqui uma série de conselhos sobre vida relacional. E por que esse cara deve ser ouvido quando se fala de relacionamento? Ora, alguém que viveu no ambiente do palácio de Davi, cresceu ali, que quando se tornou rei, meio obcecado, adquiriu para si 700 esposas e 300 concubinas, portanto 1000 mulheres, e habituou-se a viver em paz, no meio dessas 700 esposas, com 60 rainhas. Imagine como é administrar uma casa com 700 esposas e 60 delas mandando. Então tem que ser um cara expert em relacionamento, para não haver morte, nem assassinato, nem enforcamento. E além de tudo isso, de administrar essas esposas todas, cada uma devia ter um cartão de crédito, não sei. Além de administrar todo esse potencial que estava na mão dele, difícil é conviver relacionalmente com cerca de 700 sogras juntas. Imagine o Natal com 700 sogras. Não é fácil não. O cara tem que se tornar expert. Imagine juntar a sograiada toda e a punhado de cunhado. Aí ninguém merece. Portanto, se torna um expert em relacionamento se estudar e se andar nesse nível que Salomão andou. Afinal de contas, só a experiência que ele adquiriu com essa gente toda deu para ele fazer análises muito profundas sobre a vida relacional. É por isso que ele escreve esse texto. E aqui há algumas verdades relacionadas ao companheirismo, a vida a dois, a vida daquele que se pretende casar e daquele que só namora, daquele que já é casado, daquele que vive no geral e que almeja sucesso. É um conselho prático para quem quer ter sucesso na vida e em todas as esferas, seja ministerial, seja familiar, seja empresarial, seja em qual ambiente for. Mas esta lição que vos disse essa noite, ela é preponderante em todas as áreas da nossa vida. Se não, percebam o que a gente pode aprender aqui. Ele fala que a solidão não é boa coisa. Esses textos esboçam, sim, as duas verdades que a solidão apresenta. A primeira verdade que a solidão apresenta, segundo ele aqui, é o que ela realmente significa e que parece ser bom. Primeiramente, perceba que a solidão não é agradável em coisa alguma. Não ter ninguém para conversar não é nada legal. Ele quer dizer que o silêncio que a solidão promove grita tão alto que chega a ser aterrorizante. Portanto, viver só é como se enclausurar e perder a beleza do dia que nasce com os pássaros cantando, segundo o que ele quer nos dar. A solidão, além de ser cansativa, é altamente estressante. Ela provoca envelhecimento precoce, deixa as pessoas enraivecidas, rabugentas, bravas, e chega a ser um ponto de insuportável se tornar. A solidão, ela transforma o ser humano em quase que semelhante a animais emocionalmente falando, onde perde o âmbito de convivência e, portanto, estar junto provoca como que choques ou coceira ou doenças. Então prefere se isolar. A pessoa que vive muito tempo isolado, ela é uma pessoa triste, amargurada por dentro e não consegue nem expressar aquilo que tem dentro, justamente porque a solidão a bloqueia e ele vive exatamente um sistema de ermitão. Mas da mesma forma em que não há ajuda, em que os amigos são apenas virtuais, ele esboça que tudo isso pode ser transformado, modificado,
quando a gente percebe esse perigo de solidão e encontramos os benefícios da mesma. Sim, parece que há benefício na solidão. E talvez isso seja tão atrativo, principalmente nos nossos dias, onde as amizades elas se tornaram virtuais, não mais relacionais. Parece que a solidão criou braços e meios de viver mais adequadamente a esse tempo moderno. Então, parece que a solidão tem coisas boas, como, por exemplo, você é dono do seu próprio nariz. Se você não tem ninguém para compartilhar a vida, você faz os seus próprios horários, você determina as coisas que você quer, você não tem ninguém para reclamar de deixou a toalha jogada, que você não arrumou a cama ao sair, que você deixou a tampa do vaso levantada. Você não vai ver reclamação nenhuma, você não vai ver voz dizendo que a comida não está pronta ainda, ou que chegou tarde em casa. A liberdade da solidão, o benefício da solidão é justamente o fato de saber que você é livre como um pássaro para fazer essencialmente o que quer, na hora que quiser, do jeito que quiser. Portanto, você passa a ser dono do seu próprio tempo, dono do seu próprio nariz. Porém, é como se pudesse administrar a sua vida ao seu bel prazer, mas sem observar que esse bel prazer passa rápido demais. A solidão nos rouba a perspectiva de tempo. E quando a gente percebe, já não dá tempo de voltar atrás e consertar muitas coisas que deveríamos ter feito enquanto tínhamos saúde para tal coisa. Perceba que se ele foca isso, faz-nos entender então que nunca andar sozinho é melhor do que andar acompanhado. Embora aparentemente existem algumas pessoas que acreditam que seja, mas eu posso dizer de maneira clara que, segundo Salomão e segundo a nossa própria vida, acompanhado é bem melhor. Então dá um conselho para quem está perto de você e diga assim: a solidão sempre vai ser inimiga da felicidade. Por quê, irmãos? Porque o único meio de você ser completamente feliz é onde há pessoas. E pessoas é que fazem outras felizes. Todas as outras coisas provocam contentamento e satisfação momentânea. Mas felicidade mesmo, só outra pessoa pode promover ou ajudar você a construir. Então, andar sozinho nunca vai me dar condição de ser perpetuamente feliz. Vai me deixar até por um tempo contente e satisfeito por adquirir algumas coisas, mas infeliz por completo quando coloca a cabeça no travesseiro às noites solitárias. Percebam que o porquê que Salomão esboça que é muito importante ser acompanhado. Por que é melhor dois do que um? Por que é melhor abandonar a solidão e se fazer companheiro de alguém? Bem, a primeira coisa é que as pessoas que andam conosco, aliás, diga comigo assim, as pessoas que andam conosco são, sem dúvida, os nossos melhores professores. Primeira razão pela qual devemos andar acompanhados e nunca sozinhos é porque as pessoas são, sem dúvida, os nossos melhores mestres, os nossos melhores professores. As pessoas que convivem contigo, que convivem comigo, que convivem conosco, em nosso ambiente familiar, em nosso ambiente de trabalho, são, sem dúvida, professores natos colocados ao nosso lado para nos fazer crescer. E como podemos aprender isso? Por quê que é assim? Bem, primeiro porque os desconhecidos não nos ofendem. Pessoas que você não conhece nunca irão te ofender, te machucar, te trair, te promover crises. Desconhecidos não fazem isso. Você nunca vai encontrar uma ferida aberta no teu coração por uma pessoa que você não conhece. O cara pode até te promover um mal, mas passa tão rápido quanto ele se desaparece da sua vida. Você não conhece. Você não criou laços afetivos. Você não criou linhas de relacionamento com essas pessoas. Então, ela jamais vai poder te ofender gravemente, te machucar gravemente. Não te trai. Mas quem faz isso? Só quem está próximo de nós. Quem pode ofender? Só os seus amigos,
só seus parentes, só os nossos próximos. São justamente as pessoas que estão em nosso redor que promove as ofensas. E isso é bom. Isso é legal. Por quê? Porque se elas não nos ofender, diga comigo, se não sofrermos a ofensa, não nos é dado a oportunidade de mudanças. E são justamente os que estão próximos de nós, como professores, discordando, afrontando, fazendo coisas que nos desagradam, que nos dão a oportunidade de rever valores e construir mudanças. São justamente as pessoas que estão do seu lado, que te deixam irritadas, que são os professores que Deus está usando para moldar valores dentro de você, que até então outra pessoa não te moldaria nunca. Então, diante disso, Salomão quer dizer que não podemos viver só, senão a gente não cresce. E precisamos aprender a valorizar os professores que estão conosco, até porque os desconhecidos não nos contrariam. Apenas os conhecidos, amigos, parentes e família nos confrontam e nos contrariam. E se eles nos contrariam, dão-nos a oportunidade de sermos intolerantes. Se eles nos contrariam, dão-nos a oportunidade de quebrar a tolerância com muitas coisas dentro de nós. E é a nossa tolerância com muitas coisas que nos impede de sermos sucesso em muitas outras. E só conseguimos transpor essa barreira de tolerância quando as pessoas nos confrontam e nos tornamos intolerantes com o confronto. Entende? Quando a pessoa te deixa irritado, ela está promovendo você uma intolerância com a irritação. Quando a pessoa te ofende, te maltrata, ela está promovendo em você uma repulsa contra esse tipo de tratamento que te ofende. Te torna intolerante a esse tipo de tratamento. Te vacina, portanto, para que aquilo que eu e você não gostamos de receber, também não precisamos querer dar. Então, chacoalha o ombro de quem está perto de você, bem animado, e diga, portanto, se você receber uma ofensa de alguém, é uma vacina que estará a receber, para que essa mesma ofensa não saia de dentro de você para outra pessoa. E se a gente perde essa oportunidade, nós ficamos tolerantes demais. E sabe de uma coisa? Aquilo que a gente tolera na nossa vida é justamente aquilo que nunca vai ser mudado. As mentirinhas que a gente tolera dentro de casa são justamente as mentirinhas que crescerão e se tornarão em corrupções gigantescas no futuro. As pequenas coisinhas erradas que a gente tolera dos nossos filhos são exatamente as pequenas pedrinhas que se construirão em uma grande barreira para eles serem um sucesso no futuro. A tolerância que a gente não trata e que permite que coisas erradas se acumulem nos quartos de nosso coração, é evidente que um dia vai ter tanto entulho que não vai caber as coisas boas quando alguém quiser colocar lá dentro. Logo percebam que se nos tornarmos tolerantes, como por exemplo, com a deslealdade, certamente no futuro, a deslealdade fará tão parte de nossa vida que vai ser tão comum quando alguém for desleal com você, tanto quanto você for desleal com alguém. Se formos tolerantes com a infidelidade, isso vai se tornar tão comum, e tem se tornado tão comum que o divórcio se tornou uma coisa banal e a infidelidade conjugal se tornou um mecanismo comum na vida de muita gente aí fora. E diga-se de passagem, até na vida de muita gente que diz que crê em Deus e que serve o Cristo. A tolerância com o pecado tem permitido que ele permaneça como um hóspede bem-vindo em nossas vidas. Isso nos dá a oportunidade de corrigir quando somos confrontados, quando somos afrontados, quando isso nos deixa irritados. E tudo aquilo que te irrita é tudo aquilo que você é chamado para mudar. Repita comigo isso para quem está pertinho de você. Só se você tiver coragem. Diga, aquilo que te irrita é justamente aquilo no qual você é chamado para consertar. O que te provoca ira é o chamado de Deus para você ser um agente de mudança. Entende? Seu propósito reside nisso. Então, se o teu cônjuge te provoca ira,
Deus colocou você lá justamente para consertar essa área. Então, não é hora de esbravejar. É hora de trabalhar para consertar. Lembre-se, a ofensa é um benefício. A afronta é um benefício que te proporciona uma intolerância contra aquilo que machuca pessoas. O que Salomão quer nos ensinar segue o mesmo padrão. Que se formos tolerantes com a violência verbal, vai chegar um tempo que seremos tolerantes com a violência física. Mulheres que se tornam tolerantes com a agressão verbal, chega um tempo que ela se torna tolerante com a agressão física, até que essa agressão física a leve, sem dúvida nenhuma, à morte. Portanto, todo tipo de violência tem que ser drasticamente intolerada. Todo tipo de deseducação ou de afronta no que tange a vida do próximo tem que ser drasticamente intolerada. E essa intolerância não pode ser provida de vingança, como veremos adiante. Mas ela tem que ser provida de ações que consertem tais práticas de pessoas que conosco circulam. Se tornarmos nós tolerantes com os erros da sociedade de hoje, estaremos nós em poucos dias cometendo os mesmos erros que a sociedade tolera. Se aceitarmos os desvanios educacionais que a sociedade de hoje preserva, daqui a poucos dias nós estaremos sendo tolerantes aqui dentro com os mesmos pecados. Há algum tempo atrás, a igreja brasileira era intolerante contra o divórcio. Se tornou tolerante, hoje ela já apoia. Há lugares por aí afora que igrejas já colocaram estatutariamente que o divórcio é permitido. Primeiro de cima para baixo, primeiro aos pastores. A igreja, por enquanto, não. Só o sangue do Cordeiro. O que era intolerante há algum tempo, hoje já se tolera em desfiles dentro da própria igreja. Isso acontece no âmbito familiar também. Portanto, toda afronta nos convoca a possibilidade de mudança. Toda ofensa nos faz repensar onde devemos trabalhar para que aquilo não seja provocado por meio de nós. E Salomão nos leva de uma maneira tão clara a compreendermos essas verdades a partir de uma lição muito importante. Quando você escolhe alguém, você não escolhe apenas um companheiro para dividir sua vida, mas você escolhe alguém que vai decidir seu futuro. Quando você escolhe um companheiro ou uma companheira, ou vai escolher, saiba, você não vai simplesmente escolher alguém que vai trilhar com você um período de vida, mas você está escolhendo alguém que definitivamente decidirá o seu futuro. Eu disse hoje à minha esposa, isso é uma verdade para mim, e tanto acredito que para muitos outros em suas vidas particulares. Eu não sei o que seria de mim se Deus não tivesse me dado ela. Eu acho que a morte já teria me levado bem antes de completar os 25 anos. Mas graças a Deus que Ele me deu ela. E é até uma declaração de amor pública. Eu não viveria se ela não estivesse aqui. E digo isso de maneira literal. Só eu sei de onde Deus me tirou. As próprias pessoas que queriam vingar as coisas que eu cometi no passado, se não tivesse com certeza conhecido ela, eu já estaria a 7 palmos há muito tempo. E uma vez eu me lembro, foi quando Deus aproveitou a oportunidade para me levar a Cristo, e ela me tirou exatamente dentro de um perigo de morte. E por conta disso o Senhor me alcançou. Então posso lhes afirmar que todas as pessoas aqui podem ter certeza disso. A pessoa realmente decide o seu futuro. Então dá uma olhadinha para quem está pertinho de você. Se é seu cônjuge, fala com carinho para ela. Se não é seu cônjuge, então diga para essa pessoa em um tom de informação. Diga, quando você escolhe alguém, não escolhe apenas um companheiro. Você escolhe um destino. Melhora isso e diga, quando você escolhe alguém, não escolhe apenas um companheiro, mas você escolhe um destino. Por que você escolhe um destino? Porque quando é só, você tem o seu próprio desejo, você tem o seu próprio destino, você tem o seu próprio sonho, você tem suas próprias metas.
Aí você encontra alguém, aquela pessoa também tem as suas metas, tem os seus sonhos, tem seus objetivos, tem o seu destino. Portanto, agora são duas pessoas com dois destinos. Aí vocês decidem se casar. Portanto, agora não existe mais dois destinos, existe um só destino em duas pessoas. O seu destino se juntou ao destino desta, e agora formatou um só objetivo e um só destino. Até porque se houver dois destinos dentro de um só relacionamento, evidentemente que esse está fadado ao fracasso antes mesmo de começar. Perceba, portanto, que tal pessoa que com você está é que determina onde você irá chegar. Uau, isso é pesado, hein? Diga para o teu marido aí, para a tua mulher, é você que determina onde eu vou chegar. Uau, é pesado, não é não? Mas é legal e é verdadeiro. Justamente porque, queridos, a minha e a sua escolha inevitavelmente te colocará dentro de um elevador e você será obrigado a apertar o botão. Ou sobe ou desce para o subsolo. A pessoa que você escolheu para dividir sua vida é um elevador que tem dois botões, sobe ou desce. Ou ela vai te levar lá para cima, ou o seu destino vai ser o subsolo. Por isso a escolha é fundamentalmente importante. Por isso saber com quem está andando é fundamentalmente importante. Aí talvez alguém pode dizer, mas eu já escolhi, e agora? Mas tem jeito. Tem muita coisa que Salomão quer nos ensinar aqui esta noite. Antes, a gente escolhia aonde ir e como fazer. Mas no momento em que você escolheu alguém, agora você tem que antes partilhar com esse alguém onde ir e o que fazer. Perceba, portanto, que pode vir uma pergunta, e como eu acabei de citar, e agora, o que eu faço? Isso é legal para quem ainda vai escolher. Mas e eu que já escolhi? Como é que eu vou fazer? Legal. Existem, queridos, pelo menos 3 tipos de pessoas. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. O primeiro tipo de pessoas que se encontra pela palavra de Deus são aqueles que olham apenas para si mesmo. Então, eu vou te dar o padrão de 3 pessoas aqui, nas quais você vai fazer uma avaliação. Você vai escolher alguém um dia, avalia sobre esse padrão. Se você já escolheu, como eu já escolhi, avalia também sobre esse padrão. O primeiro tipo de pessoa que você encontra, de um modo geral, é aquelas que olham apenas para si mesmo. São aqueles cujo ego é maior do que o próprio Deus. São aqueles com ego tão grande que tudo que ele pensa é apenas em si mesmo. Tudo que ele faz apenas por si mesmo. Tudo que ele constrói apenas para si mesmo. Tudo que ele pensa de sucesso, ele pensa apenas no âmbito dele mesmo. E sem dúvida nenhuma, tem tais pessoas, essas que pensam assim, elas se julgam tão aptas, tão boas, tão capazes, que nenhuma outra pessoa, mesmo que seja aquela que ele escolheu para ser seu cônjuge, está apta para lhe ensinar qualquer outra coisa. Pessoas que têm o ego engrandecido não se curva à sabedoria de outra pessoa. Gente que tem o ego inflado não desce o nível de aprendizado de outra pessoa por achar que tal é inferior àquilo que ele já sabe. Então perceba o que a Bíblia diz. Vai comigo aos Romanos, no capítulo 12, verso 16. Ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ele quer dizer de maneira clara: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja grande ao seu próprio ego. Não se imagine grandão, semideus, segundo o seu próprio espelho. Tem gente que quase que possui no seu quarto o espelho da Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Tem alguém mais poderoso do que eu? Tem alguém mais belo, mais bonito, mais sábio, mais gordo, mais magro, mais branco, mais escuro do que eu? Então,
tão apaixonado por si mesmo que não sobra espaço nenhum para gostar de uma outra pessoa. É tão amante de si mesmo que não dá espaço para amar o próximo, que ele ama demais a si mesmo. Então, primeiro eu, e segundo eu, e terceiro, sobrar espaço, eu também. Sabe, essas pessoas que são assim, elas bloqueiam toda a oportunidade de rever conceitos, de se reconstruir, reinventar, aprender. Elas bloqueiam por completo. Portanto, elas mesmas se fazem mal. Elas mesmas roubam de si o privilégio de ser alguém disposto a crescer. Por quê? Porque ninguém cresce a partir da confiança em si mesmo. Ninguém tem sucesso a partir do excesso de confiança em si mesmo. A Bíblia é muito clara, dizendo: maldito o homem que depõe a sua confiança em si mesmo. Ninguém consegue construir uma plataforma de sucesso quando a base da plataforma é ele mesmo. Você não pode chutar o escanteio e catar no gol. É necessário estar pronto para se reconstruir. Perceba que tais pessoas, elas sentem-se tão firmadas emocionalmente falando, que se acham inabaláveis. Mas quando acontece qualquer coisa que tira o seu chão, o desastre é tão grande que toda a emoção dela vira um caco só. E, portanto, não dá a ela a oportunidade de ser reconstruída. A pessoa que constrói um castelo de areia em torno de si mesmo, quando esse castelo se esvai, irmão, para ele se levantar é um trauma, uma crise tão grande que não há relacionamento que dê jeito. É por isso que nós estamos vivendo a era do alto nível de estresse cumulativo que se transforma em uma histeria de depressão constante. Isso foi até dito pelo próprio Jesus, que chegaria o tempo em que os homens desmaiariam de terror pela expectação das coisas que ainda iam acontecer. Uma crise de ansiedade tão latente, tão dominante. Justamente, o que é a crise de ansiedade? É a ausência de segurança. É a ausência de confiança. Por quê? Aquele que confia demais em si mesmo, chega um dado momento que a confiança em si mesmo não é capaz de dar segurança quando ele olha para o futuro. Porque a confiança em si mesmo sempre vai levar ele às mazelas humanas. Mas quando isso é centrado em Deus, então você pode dizer de maneira muito tranquila, como o apóstolo Paulo pregou, e dizer: eu sei em quem tenho crido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu já aprendi a padecer necessidade tanto quanto a ter fartura. Sabe? Quando o chão é tirado dos seus pés, você cria pela fé um ninho de esperança para descansar. Isso só é feito justamente quando a tua capacidade de crença não estaciona sobre si mesmo, sobre a confiança humana. Isso parte desse tipo de pessoa que tem o ego avantajado. Esse tipo de gente tem uma dificuldade intrínseca de se submeter. E se ela não consegue se submeter a outra pessoa, ou ao aprendizado de outra pessoa, ela jamais consegue se submeter a Deus. Se ela não consegue se submeter ao domínio paternal, ela não vai conseguir se submeter ao domínio de um professor, ao domínio de um gestor, ao domínio de um comandante, ao domínio de um patrão, e pior, ao domínio de Deus. E se ela não consegue se submeter a ninguém, ela não se submete nem a ela mesma. E, portanto, o limite traçado de relacionamento já está condenado à ruptura. Por quê? Porque todo relacionamento exige uma total submissão um ao outro. Enquanto que a minha esposa se coloca em submissão a mim, enquanto que marido, eu me coloco em submissão a ela, enquanto que amor a ela. Eu me submeto ao cuidado dela diariamente, e ela se submete ao meu cuidado diariamente. Então chacoalhe o ombro do seu irmão e diga: o ego elevado bloqueia a capacidade de se submeter a um relacionamento que cuide um do outro. Sabe? E sem um relacionamento racional com Deus, não tem um relacionamento racional com o próximo. Sem um relacionamento racional com o próximo, também não tem um relacionamento racional com Deus. Então as mudanças
não acontecem. Então tal pessoa egocêntrica permanece egocêntrica e orgulhosa e achando que ela é dona do mundo, até que o mundo desabe debaixo dos seus pés e ela perceba que ela não é dona de coisa alguma, nem da própria vida. Talvez vocês já encontraram pessoas ou no curso da história em que no final da vida perdeu tudo, ou mesmo que não tenha perdido tudo, o fato de perder a saúde é o mesmo que tivesse perdido tudo, porque justamente a maioria das pessoas que lutam, eu já disse isso, talvez, acho que foi domingo, elas gastam a vida inteira lutando para ganhar e juntar uma porção de dinheiro. E quando chega no final da vida, a doença vem, a morte chega, e ela está disposta a gastar tudo que ajuntou durante a vida inteira para tentar viver um pouquinho mais. Quando deveria ter pensado antes, ter vivido um pouquinho mais durante a vida inteira. E agora poderia ir partir feliz. Mas são pessoas que pensam apenas em si mesmo. Esse tipo de pessoa traz um sofrimento muito grande para si. Existe um outro tipo de pessoa que eu gostaria que você soubesse. Baseado no que Salomão ensina, esse outro tipo de pessoas são aquelas que olham e permanecem olhando o vento passar. Diga, o primeiro tipo de pessoa que podemos escolher para dividir o futuro são aquelas que olham somente para si mesma. Mas o segundo tipo de pessoa são aqueles que olham apenas para o vento. Salomão escreveu isso no capítulo 11 de Eclesiastes. Ele diz assim, no verso 4: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca colherá seu fruto. O que ele está dizendo? O cara que fica simplesmente avoado, medindo direção do vento, tanto faz como tanto fez, o cara que está nem aí, o cara que fica de boa, o cara cuja preocupação é só amanhã, o cara que não faz planos, o cara que não sonha, o cara que não olha para o futuro, ele não consegue produzir nada a partir de si mesmo. Esse é um tipo de gente que tem muito na nação brasileira. É uma pesquisa, eu citei aqui há poucos dias, de uma universidade inglesa que fez em 56 países, e um desses países é o nosso Brasil, e entrevistaram 10 mil pessoas, e diagnosticaram que 96,4% dos brasileiros entrevistados não têm um objetivo de vida. Nascem, crescem e morrem olhando o vento. 96,4% não tem um objetivo de vida. Imagina, irmão. Isso é quase 200 milhões de pessoas que vivem sem um objetivo de vida. Que triste. Esta, portanto, 3,6% que não ficam observando o vento e semeiam quanto podem, batalham enquanto podem. Essas pessoas que ficam olhando o vento, segundo Salomão, elas sufocam o potencial de Deus dentro delas, agasalham esse potencial lá dentro e digam, fica aí, a gente está contente com nada. Estamos tranquilos aonde chegamos, ou seja, estaca zero. E do zero faz parte de sua plataforma final. Esses caras realmente não sonham, não buscam, não agem e pior, ainda ficam bravos quando os outros agem. Você já encontrou pessoas que ele não faz, mas fica meio bravo quando o outro faz? Em casa a gente de vez em quando acontece isso, né? A esposa está limpando a casa e a gente diz, para de limpar, senta daqui, ó. Porque a gente sabe que em algum momento ela vai dizer, me ajuda. Não é verdade? Fala a verdade, não acontece isso aí ou é só lá em casa? Ah, acontece também, não é não? Aí a gente fica, fala, amor, deixa para depois, que depois você sai. Aí ela fica, é ou não é verdade? Isso é uma estratégia, irmão. Não é assim lá também? Não é, Adri? Sabe? Infelizmente, nós seres humanos, nós mascaramos muitas coisas. E se tem uma coisa que o homem gosta de fazer, é olhar o vento, irmão. Ele fica vendo a cor do vento.
O vento hoje está azul. Nossa, olha que lindo, o vento verde. Só para o tempo passar. E principalmente se tiver coisas ruins a fazer. Pessoas que ficam olhando o vento, segundo Salomão, são medrosas, são desconfiadas, não têm disposição de empreender nada novo porque tem medo do risco. Então, melhor não arriscar, prefere morrer à míngua do que levantar os braços e nadar. É mais ou menos igual a história do cara que estava sentado, deitado na rede, e perguntou para a mãe dele: mãe, tem remédio contra a picada de cobra? E ela disse: por que, meu filho? Porque vem vindo uma na minha direção. Sabe? Fica olhando o vento, fica tranquilo. Diz que tinha 2 caras exatamente assim, olhando o vento, tomando tereré, numa boa. E passou um carro e soltou uma nota de 50 reais. E ela voou. E os caras olharam e disseram: olha, uma nota de 50 reais, cara, numa crise dessa. E o outro olhou: pois é, rapaz, pena que ela caiu do outro lado da rua. Olha o vento. Se o vento tivesse trazido ela para cá, era Deus. Pessoas que vivem e passam a vida olhando o vento, nada constroem. Quando elas se lembram que tem que construir alguma coisa, o tempo passou. E ela já não tem forças nem sequer para buscar um socorro além daquilo que ele olha para si mesmo. Suas vidas passam a ser uma vida sem sentido. E pior, nem se preocupam em buscar o sentido para eles. E infelizmente não são poucos aqueles que vivem assim. Dizem alguns entendidos que tais pessoas constroem casulos e se emendam dentro desses casulos. E a esperança dessas pessoas não é se transformar, é que todos também construam casulos só para que ele não se sinta cobrado porque ele não se transformou. Que coisa. Perceba, portanto, que é dentro dessa dinâmica que você tem que pensar em quem viver, em quem está dividindo a sua vida e como você vai fazer para que a sua vida mude. Há um terceiro tipo de pessoas. O primeiro é aquele que olha só para si mesmo. O segundo é aquele que fica observando o vento. O terceiro é aquele que olha somente para as coisas. Gente materialista, sabe? Olha o que Salomão escreve no mesmo livro de Eclesiastes. Vem comigo. No capítulo 5. Veja o que ele diz. Versículo 10. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso é perca de tempo. Existem pessoas que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que brota na mente dele é coisas. Existem homens e mulheres que a vida deles está pautada em adquirir coisas, em administrar coisas, em buscar coisas. Ele não se lembra de viver um pouquinho, de cuidar melhor da família, de servir a Deus, de louvar o Senhor, porque a vida dele é atrás de coisas. Ele não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de educar os filhos, não tem tempo de aprender, não tem tempo de estudar, não tem tempo de buscar conhecimento, porque ele tem que correr atrás das coisas. E Jesus nos orientou de maneira muito clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então pergunte para quem está pertinho de você: qual é aquilo que você tem buscado primeiro? Coisas ou o reino? Vamos falar a verdade. O homem passa o tempo todo buscando, depois gasta todo o tempo desconcertando. As coisas não o completam, não o satisfaz, não traz felicidade. Se coisas trouxessem felicidade, rico não se matava. E quer saber? O maior índice de suicídio nos países desenvolvidos não está na pobreza, está justamente na classe altíssima. Porque as coisas não preenchem, não satisfazem, elas apenas maculam. Então vamos correr, vamos andar. Sei que você quer jantar e eu vou parar rapidinho, tá? Aguenta só um pouquinho aí.
Sabe? Quando as pessoas circulam a sua vida em torno de coisas, isso se torna tão grave que Deus passa a ser apenas um amuleto que lhe concede coisas. A fé é um mecanismo de troca, de buscar coisas. E quando isso não consegue, a fé deixa de ser importante e ele tem que usar todo tipo de mecanismo porque as coisas são mais importantes. É por isso que tais pessoas não conseguem amar a Deus, não conseguem amar o próximo. A convivência com tais pessoas se torna um fardo. Todas as pessoas, percebe se isso não é verdade, todas as pessoas que amam demais as coisas, que buscam demais as coisas, que olham demais para as coisas, acontece 3 coisas ruins nele. A convivência com ele é terrível em 3 aspectos. Primeiro, porque há uma cobrança excessiva demais. Quem vive em torno do materialismo quer que você viva igual ele. É ou não é verdade? Você já trabalhou para um cara cuja vida dele é dinheiro, dinheiro, dinheiro? Ele olha para você, então ele vê mecanismos de ganhar dinheiro. Então tudo que ele puder fazer para aumentar as coisas é uma cobrança constante e excessiva sobre você, porque afinal de contas você é que garante coisas. Segundo, há um medo dominante de fracassar. O cara que vive em torno de coisas, tudo que ele não quer é fracassar em alguma delas. Isso o enclausura, o prende, o aprisiona. E terceiro, há uma angústia escravizante que o leva a perder a vida, mas não perder as coisas. Por que Jesus deu esse conselho? Quando um bandido vier até você e lhe apontar a arma e lhe dizer, dá o teu relógio, o que Jesus disse? Não revide, dê a pulseira também. Passa-me um vestido, Jesus disse. Não, leva também o paletó. Jesus está dizendo, não revide, porque coisas são passageiras. Coisa se arruma outra. Mas os homens querem as coisas, e por medo de perder as coisas, perdem a vida. Não é grave isso? Então vamos para frente. Diga para quem está pertinho de você, tais pessoas não tem tempo de amar, logo não tem tempo para Deus. Aí vem aquele bloqueio de novo e diz, mas pastor, eu já escolhi, e agora? Esses 3 tipos de pessoas, elas se multiplicam suas virtudes e defeitos. Esses 3 tipos é o master do mundo todo. Olham para si, olham para as coisas, se tornam escravos disso tudo. E a gente, sem saber, se relaciona com pessoas assim. E são essas que constroem o nosso futuro. É esses 3 perfis que seguramente está aqui dentro. Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você e diga de maneira bem sensível, você se encaixa em alguma das 3? Melhora isso, faz massagem para a resposta sair melhor, massageie o ombro assim e diga, você se encaixa em alguma das 3, querido? Ou olha demais para si mesmo? Ou fica olhando o vento? Ou olha apenas coisas? A si mesmo, vento e coisas. A si mesmo, vento e coisas. Ego, vento e coisas. Leva essas 3 palavrinhas para casa e observa. Quando você vê o teu cônjuge, ou o seu namorado, ou o seu futuro namorado olhando o vento, você diga para ele, ó, ego, vento, coisas. Mas agora já escolheu, já está junto. Enquanto está namorando, beleza, ainda dá para avaliar. Mas e agora que já escolheu? O que fazer, pastor Joseph? Que podemos mudar. Bom, então eu vou te dar rápidos conselhos aqui. Aí você, se você quiser, é claro, você pode segui-los. Perceba, de forma muito simples. Primeiro conselho que eu te dou, diga comigo assim, ó, acentue as virtudes, mas não ignore os defeitos. Melhora isso e diga para quem está ao seu lado. Diga, acentue as virtudes, mas não ignore os defeitos. Se você não escolheu ninguém, ou se já escolheu, escute isso. Nunca se deve escolher uma pessoa que apresenta apenas virtudes. Nunca se deve confiar em uma pessoa que apresenta apenas virtudes.
porque ela está simplesmente escondendo seus defeitos. Portanto, as virtudes que ela apresenta são máscaras, são maquiagens. Porque a verdadeira virtude é aquela que expõe as mazelas dos seus defeitos. É quem está disposto a mudar para dividir o futuro com alguém. Então, se temos defeitos, a primeira coisa que precisamos fazer enquanto que cônjuges é ser transparentes uns com os outros. E junto à esposa dizer de maneira clara, ou junto ao esposo dizer de maneira clara, junto ao filho ou junto aos pais, e dizerem de maneira clara: o meu defeito é esse aqui, eu não gosto quando você faz isso. Eu não dou conta quando você fala isso. Isso dá a oportunidade de mudar. Mas fantasiar uma perfeição de virtude é o mesmo que comprar gato por lebre. Perceba que não poucas pessoas fazem isso. E se assim o fizermos, não só iremos decepcionar, como também seremos decepcionados. Por que isso é importante? Porque todo defeito, diga comigo, todo defeito é uma oportunidade. Primeiro, de aprender. Segundo, de ensinar. Se você é casado, dá uma olhadinha para o seu cônjuge. Diga: comigo. Não, fala a verdade. Diga: comigo você está tendo a oportunidade de aprender e de me ensinar. Ih, rapaz, ou apanha hoje ou conserta tudo. Das duas, uma: ou eu estou aprendendo com a minha esposa, ou estou ensinando ela. Os dois aspectos são as duas vias. Do mesmo jeito que ela me ensina, ela aprende. E do mesmo jeito que eu aprendo, ela me ensina. A vida a dois, de futuro dividido, é assim. É um futuro dividido para duas pessoas, mas o final é o mesmo. E é assim. Se não estivermos dispostos a conviver com esses dois pilares, aprender e ensinar, então o casamento, a vida a dois, a vida familiar, os negócios, será uma tragédia. É uma ruptura só. Por quê? Porque existem, pelo menos, existem muito mais, mas eu vou te dar só 4 exemplos de defeitos que aprendidos e ensinados podem se transformar numa virtude. Aí você vai ver se tem isso dentro da sua vida. Está bem? O primeiro, bem legal. O primeiro exemplo eu chamo de atômico, de difícil, sabe? É o temperamento forte, é o temperamento explosivo, é o, sabe? É o leão enjaulado. Meu Deus, parece um vulcão, em todos os sentidos. Faz aquele trovão, faz aquele barulho todo. Tá tudo bem, de repente, pá! Um sistema nervoso extremamente sem pavio, sabe? Temperamento forte. Tem alguém aí com esse temperamento forte? Eu sou o primeiro, mas eu estou em tratamento. Dá um tapinha de ombro bem leve no seu irmãozinho e diga assim: essa é a síndrome de Pedro. É atômico. Você já conviveu com pessoa que se pergunta para outros: como é que é aquele irmão ali? E o cara olha para você e diz: difícil. Já aconteceu? Foi trabalhar com alguém, fulano de tal repartição, a gente boa. Deus te abençoe, irmão. Vai na fé, é difícil. Como isso? É um defeito gigantesco. E é difícil porque pisa em ovos. Pessoas que têm um temperamento assim, não é fácil, não. Eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Os outros pisam em ovos. Por barulho não acordar o leão. É impressionante. Dá medo só de olhar. Só que tem algumas coisas boas. Que as pessoas que têm um temperamento forte são vulcânicas,
são atômicas, são difíceis. Geralmente elas são protetoras. Geralmente elas dão a vida pelo outro com facilidade. Do mesmo jeito que ele é explosivo para brigar, ele é explosivo para defender. Ele lança-se na frente de uma bala para defender o seu próximo com facilidade. Além disso, tem virtudes legais, que você nunca vai ver um cara com temperamento assim olhando para o vento. Ele vai para cima. O dia é curto, a energia não acaba, sabe? Então o que precisamos aprender? Olhar as virtudes e canalizar as bombas certas nos momentos certos. Vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, um cara que é assim, e eu sei do que eu estou falando, irmão, pois eu estou sendo moldado muito nisso. Aquela mulher é minha professora. Dá uma olhadinha para ela, de tão bela, e eu preciso olhar para ela e me acalmar algumas vezes. Uau! Sabe que uma coisa que a gente tem aprendido na vida? Vou te dar esse modelo de estratégia. Nunca confronte um vulcão no momento da ira. Eu vi um aleluia, cara. Vamos falar então bem alto, vai. Nunca confronte um vulcão no momento da ira. Para que vai cutucar onça com vara curta, irmão? Não é verdade? A Bíblia diz que a palavra branda aplaca o furor. Da mesma medida que um temperamento extrapolado chega, eu não posso ir com ele na mesma medida, que vai dar besteira. Então, dá uma chacoalhinha de leve no seu irmãozinho assim e diga: sossega. Segundo, acione a capacidade protetora, servidora e emocional desse vulcão. Porque todo cara que tem um temperamento explosivo forte, ele tem um lado tão rápido para atender a ternura de alguém que com ele se aproxima. Se tem uma coisa que derruba a gente que tem um temperamento como eu, é ver quem ele ama chorando. O cara muda tudo aqui dentro. Cai toda aquela volúpia, raiva, sabe? Então usa isso a seu favor. Usa o lado protetor. Não estou dizendo para você fazer um teatrinho de vítima. Eu estou dizendo para você expor a necessidade do teu coração. Eu estou dizendo para você expor a necessidade que você tem de proteção. A minha esposa fez isso comigo muitas vezes. Muitas vezes. Até tirar cascas e cascas e cascas daqui de dentro. Sabe? Barreiras e mais barreiras. E eu estou dizendo isso na frente dela. Entende? Ah, se você soubesse quem eu era. Ah, se você soubesse. A minha mãe diz, ela não morreu, que eu nasci sem pavio. Infelizmente. Então, quando acendia, já explodia de uma vez. Eu vim de uma família assim. Quer outro conselho? De maneira simples. Diga comigo assim, ó: se cale diante dos ânimos alterados. Porque quem se cala não é o fraco, é o forte. Quando está no meio de uma discussão familiar e o pau está quebrando e a coisa está brava e tal, um levanta a voz e o outro quer levantar a voz mais alta ainda, não, seja forte. Cala. O forte se cala. O fraco grita. Eita. Olha para a sua mulher, para o teu marido, para o teu filho e diga: a partir de agora, você é muito forte. Queridos, ao longo desse tempo eu posso dizer uma frase e posso aprender algo e te ensinar algo.
os fortes usam armas. As armas que os fortes usam é completamente o oposto do que os fracos fazem. Os fracos procuram as feridas, que são as armas que ele pode te machucar. Mas os fortes usam a arma da inteligência para se calar. Entende? Então, quando a ira vier, quando a explosão vier, lembre-se disso. Cara, se tem um exercício que eu tenho feito na minha vida, é isso, irmão. É passar um zip. É calar-se. Eu vou falar a verdade para vocês. Enquanto existem alguns conflitos familiares, você vai enfrentar isso. E no momento que você se cala, às vezes parece que fica pior. Que aí a pessoa diz, ainda está me ignorando. Mas você tem que suportar esse tempo. Porque o grito vai aumentar, depois ele vai diminuir. Aí vai ficar tudo bem. Porque nós não podemos dar lado um para o outro. Se nós queremos dividir o futuro, nós temos que exatamente saber o lugar de um na vida do outro. E você está ouvindo de um cara que, se ele não brigasse uma vez por dia, não tinha valido a pena acordar. Está aí ela que é testemunha. Eu brigava até com a sombra. Você está olhando para mim, está me seguindo. Estou te falando para você. Baixinho e besta. A segunda coisa que eu quero te ensinar, segundo conselho, rapidão. Na verdade, eu estou te falando dos defeitos. Os defeitos que se transformam em virtudes se a gente tiver coragem de trabalhar eles. O segundo defeito importante, eu estou caminhando para o finalzinho, só te peço essa paciência, porque eu não vou voltar mais nesse assunto. Amanhã é feriado e tem janta daqui a pouco. Né, pastor Osni? O segundo defeito, diga para quem está pertinho de você, se chama águas paradas. Sabe, existem pessoas que são como uma lagoa, paradinho. Você olha para ele ter um infarto fulminante, 28 dias. Ele é tranquilo, parado. Temperamento. É igual lagoas, são paradas assim, mas você não sabe o que tem dentro delas. Quem já foi moleque aqui sabe que lagoas sempre são perigosas, porque você não sabe o que tem dentro lá. Você não sabe se tem buraco, você não sabe se tem toco, você não sabe se tem poço. Não é verdade? Lagoas escondem muita coisa. E as pessoas que têm geralmente esse temperamento paradinho, sossegado, você não sabe o que ele guarda lá dentro. Ao mesmo tempo que existe um poço de virtude, existe também um gigante que pode acordar. Perceba, portanto, que pessoas assim, introspectivas, elas se parecem com um cara bíblico chamado Jeremias. As pessoas que são mais paradas, elas são mais sensíveis. Elas são mais tranquilas, mas elas são grandes emocionalmente. E elas sucumbem à emoção mais rápido do que qualquer outro tipo de pessoas. E o Jeremias era assim. Era um cara que se condoía à dor dos outros, cheio de compaixão. Era um cara que você não via nele atitudes altruístas, mas era um cara que lamentava a dor dos outros como se fosse dele. Sabe? É um perfil de pessoas que a gente pode aprender muitas. São lentas, não tem a velocidade que talvez você espera que tenha. Talvez você esteja casado com um cônjuge e você quer que ele pense mais rápido, que ele vá mais rápido, que ele age mais rápido, mas ele não vai, é o jeitão dele, é uma lagoa. Mas tem tanto peixe bom nessa lagoa, tem tanta paz, tem tanta quietude, e tudo isso serve para equilibrar as fontes, equilibrar os ânimos. É utilizar a ternura, a tranquilidade, sabe, o demorar a responder para aprender. Quando a pessoa demora a responder para você, não é que ela está te ensinando.
você está aprendendo. E é maravilhoso quando a gente olha para a pessoa que decidimos, que escolhemos para decidir o futuro, e faz dela um professor. Então toda atitude dela passa a ser uma lição. Até aquilo que mais te irrita é justamente aquilo que mais está sendo trabalhado. A gente que é sanguíneo, colérico, com pessoas assim, te leva à impaciência. E Deus está usando essas pessoas para te ensinar paciência. Então diga para quem está pertinho de você assim, bem amoroso, diga: tudo bem, mas não se irrite. Isso. Sabe? O detalhe é que essas pessoas que são assim como uma lagoa, elas são atenciosas, reflexivas e misericordiosas. São 3 virtudes que eles possuem que qualquer pessoa tinha que copiar. Sabe? Reflexivas. Elas pensam, por isso aprendem. É interessante isso. Logo, pensa comigo, irmão. Alguém pode dizer: peraí, pastor, então uma pessoa que tem um temperamento forte, que é difícil, com uma pessoa que parece uma lagoa, é tranquila, é calma, pacífica, tá certo, porque um tempera o outro. Mas quando os dois é igual, como é que faz quando tem temperamento forte com um temperamento forte? É pacífico com outro pacífico. A gente esquece da matemática. Mais com menos é. Meu Deus do céu. Mais com menos. Menos com menos. Tá aí, irmão. De todo jeito dá certo. Se é temperamento difícil é mais, é temperamento lento é menos, vai dar certo, porque um outro vai diminuir. Se o 2 é menos com menos, vai se tornar legal, porque vai somar os 2 e vai fazer a coisa dar certo. O que faz dar certo? A disposição de aprender e ensinar. Chacoalha de novo aí para mim dar glória a Deus e diga assim: a disposição de aprender e ensinar vai te levar ao sucesso relacional. Terceiro, rapidão, pessoas inconstantes. Meu irmão, é um Elias da vida. No mesmo tempo que está fazendo descer fogo do céu, está fugindo de Jezabel. No mesmo tempo que o cara está pegando leão para a cabeça, está fugindo de um rato. Começa, não termina. É inconstante. Parece um vento. O vento, de repente, do nada aparece e do nada vai embora. Não é não? Eu moro num apartamento bem gostoso que venta bastante. De repente você está lá na sala e vem aquele vento gostoso. E de repente você olha, não tem nenhuma folha balançando. Pessoas inconstantes são exatamente assim como o vento. Eles vêm, mostra o ar da graça. Logo você não deve de criar muitas expectativas em pessoas assim. Você vai se frustrar com altas expectativas. Só que essas pessoas têm virtudes extraordinariamente lindas. E eu queria que você chacoalhasse de novo quem está perto de você, só uma vez. Diga assim: pessoas inconstantes, que são como o vento, que vem e vai, elas servem como despertadores de Deus. O cara aparece, bum, faz aquele estardalhaço, vai embora. Mas te acordou, te despertou, te provocou alguma mudança, te fez pensar em alguma coisa. Quarto defeito que pode transformar a sua vida. Cara que se parece com energia, tá aí, e pode ser manipulado, mas de qualquer jeito que tu pegar, tu pode levar um choque da bexiga. São pessoas complicadas. Tu olha para um irmão e a fala: como é que é o irmãozinho? Complicado. Aquele cara ali, complicado, é chato pra caramba.
É um xarope complicadíssimo. Tudo dele tem que ser nos mínimos detalhes. Não tem pessoas assim? Complicado de você lidar com ele? Complicado de você sentar com ele, aprender com ele? Não tem pessoas complicadas de conviver? Alguém convive aqui com pessoas assim? Fala a verdade, você não quer dizer, não é não? Dá uma olhadinha para o teu cônjuge e diz: e aí, meu chapa? Quantas vezes eu atendo pessoas no gabinete e digo: meu irmão, como é que é? E o cara sempre diz: pastor, é complicado. Não, me conta o perfil emocional. Complicado, pastor, não dá nem para contar. A sua história também é complicada. E como é que está teu casamento? Complicadíssimo. Sabe, parece um fio descascado. Geralmente pessoas assim são caladas, são ruins de relacionamento. Parece Paulo, apóstolo Paulo. Difícil relacionar com o cara, mas se descobrir a veia dele, irmão, tem tudo. Pessoas assim, geralmente, queridos, geralmente, são de grande importância, porque pessoas assim não têm falsidade. Pessoas assim só têm verdade e transparência. A melhor coisa do mundo é que você conviver com pessoas chatas, complicadas, porque você não vai ver falsidade nelas. Você vai saber que aquilo lá é o jeito delas. Ela te ofendeu, mas é a verdade. Ela falou que você... Meu cunhado tem uma frase, quando ele olha alguém assim, esdrúxulamente mal vestido, essas mulheres escandalosas aí da cidade, e ele diz assim: ela não tem amigas. Porque verdadeiros amigos é que te fala: cara, tá feio demais. Olha, tá parecendo um pouco amarrado pro meio. Não faça isso. Tá horrível. Sabe? Pessoas complicadas geralmente têm a tendência de ser os melhores amigos, porque eles sempre vão falar para você não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Pessoas complicadas sempre vão te trazer a verdade à tona, nunca vão massagear seu ego. Pessoas complicadas não vão te elogiar, não faz parte do perfil delas. Elas vão te criticar, porque geralmente o que te elogia não quer o seu bem. O que te elogia quer o seu afago, mas o que te critica quer que você cresça. Portanto, se você quer, pede a Deus: Deus, eu preciso de sucesso, eu quero crescer na vida. Sabe o que Deus vai proporcionar para você? Um inimigo. Porque inimigos te fazem crescer. Se tirarem seus inimigos, você estaciona. Mas se colocar um inimigo na tua vida, você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai aprender mais, você vai se esforçar mais. O cara tem um botequim e vende 50 pão por dia. Está feliz porque está vendendo 50 pão por dia. Levanta 9 horas da manhã, vai almoçar meio-dia, volta 3 da tarde, fecha 6 horas. Vende 50 pão por dia, está feliz, está dando para sustentar a família. Aí abre uma padaria na frente bem bonita. Ele vai ter que acordar 6 horas da manhã, porque agora os 50 pão vão ser comprados lá. O inimigo te faz crescer. Pessoas chatas que você tem por inimigas são instrumentos de Deus para te ajudar a desenvolver a vida melhor. Então, se o seu cônjuge tem esse perfil de chatice, levante a mão e dá glória a Deus, porque Deus colocou você do lado dela. Deus colocou você do lado dela para poder consertar, e colocou ela ao seu lado para te consertar. Todo chato tem o seu lugar de sucesso. Todo chato tem o seu lugar de sucesso. E o lugar de sucesso de um chato é quando aquele que com ele caminha cresce. E cresce não por causa de si mesmo, mas cresce por causa dele. A vida é um aprendizado, e você só vai aprender se estiver disposto a caminhar com alguém que tem problemas. Você nunca vai aprender com quem é perfeito, você só vai aprender com quem tem problemas. Chacoalhe o ombro do seu irmão. Eu tenho uma última lição e eu peço que você fique em pé. Diga para quem está ao seu lado assim: a certeza de sucesso na vida é a coragem de conviver com quem tem muitos defeitos.
Salomão me ensina que a convivência a dois possibilita descobrir as feridas e os traumas que estão armazenados lá no profundo do coração. É a convivência a dois que dia a dia te possibilita ir descobrindo essas feridas. E o problema da descoberta das feridas, quando teu companheiro ou tua companheira descobre algo dentro de você que te fere, ele pode usar para duas coisas, ou você pode usar para duas coisas, ou para curar ou para aumentar a dor. E quando a gente não sabe usar essa ferramenta, então a gente utiliza o mecanismo para aumentar a dor. Mas quando a gente sabe usar a ferramenta de descobrir a ferida, nós usamos sim todo o artifício para curar a dor. E perceba como a Bíblia nos dá esses traumas que estão guardados no mais profundo baú dos seus corações. Precisam muitas vezes ser sarados e o sarar traz dores maiores. Geralmente são traumas de passado, de família. E é interessante que toda ferida localizada no nosso interior, ela se transforma em um grande alvo, com pelo menos 3 dardos para serem lançados. O primeiro dardo se chama amor eros. É aquele tipo de relacionamento que só quer aproveitar da pessoa na qual está. É aquele tipo de relacionamento que, se o seu próximo, o seu cônjuge, lhe puder lhe oferecer alguma coisa que lhe dê prazer, está bem. Se não, para ele pouco importa. Não é o bem-estar que importa, mas é o seu próprio bem-estar que importa. É um dardo maligno e que o mundo preconiza. Há um segundo dardo que a Bíblia chama de amor filéu. Esse dardo é muito perigoso, porque existem muitos relacionamentos baseados em amor filéu. O que é amor eros? É o amor sexual, interesseiro, apenas no prazer. O que é amor filéu? A Bíblia chama isso de amor de amizade. É aquele amor de companheirismo, de coleguismo, de andar junto, de caminhar junto. Somos amigos. O amo como amigo. Meu amor por você se estende até o perímetro da amizade. E esse tipo de amor, ele pode sofrer variação. Porque antes de mais nada, esse amor preserva a si mesmo e não o próximo. Portanto, um amigo, ele pode ser tão ofensivo, e às vezes até mais ofensivo do que o inimigo. Por quê? Porque o filéu proporciona você conhecer as feridas do seu amigo, as feridas do seu próximo, as feridas do seu cônjuge. E sabe, queridos, permita dizer a vocês isso. Na vida relacional pode acontecer momentos de dentro de você brotar o desejo de vingança, por conta de que teu cônjuge, teu companheiro, teu namorado, alguém te provocou em alguma coisa. Você sabe onde é que está a ferida, e você usa seu dedo para colocar na ferida, só porque sabe que você não vai curar, mas você vai machucar. Existem palavras que a gente diz um ao outro que sabe que vai machucar, sabe que vai ferir. A gente está dizendo e está sabendo que está provocando. Isso é um mal, e a gente precisa corrigir isso. E como corrigir isso? Fazendo um diagnóstico que tipo de amor a gente tem. O amor filéu te leva primeiro a pensar em si, e em seguida em quem você diz que ama. Você ama, mas não a ponto de se colocar no lugar. Mas existe um terceiro dardo, que é o amor agapau. Esse é diferente. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:4 que esse amor tudo suporta, tudo crê, é paciente,
não se envergonha. É um amor que está disposto a tudo. É um amor que quer transformação, por isso se sujeita. É um amor que quer uma vida melhor a dois, por isso se submete. É um amor que acredita no potencial do cônjuge, por isso quer aprender e está disposto a ensinar. Então entenda, queridos, se você está do lado de alguém, essa é a pessoa que você escolheu, que sem dúvida vai determinar o seu futuro. Então, se eu fosse você a partir de hoje, olharia para essa pessoa com tanta atenção e veja nela todo o potencial de aprendizado e de ensino. Se você fizer isso, não tem temperamento ruim que você não consiga mudar. Não tem crise relacional que a gente não consiga vencer. Tudo está no âmbito da conciliação, do aprendizado e do ensino. Eu quero orar com vocês. E eu quero orar principalmente para que caia essa barreira do eu não preciso aprender. Eu sempre tenho razão. Se você estiver perto do seu cônjuge, glória a Deus. Se você não tiver, se aproxime do seu cônjuge, por favor. Eu queria que você estivesse com o seu cônjuge. Por favor. Eu vou pedir para minha esposa subir cá comigo, por favor. Seu cônjuge é o seu melhor líder. Então o seu futuro está com ele. Você tem coragem de olhar para o seu cônjuge e dizer: o meu futuro está nas tuas mãos? Você sabe que responsabilidade é essa, irmão? O sucesso dessa pessoa bonita que Deus confiou a você está nas suas mãos. Deus te deu esse privilégio. O sucesso que Deus quer para ela está nas tuas mãos. Uau! Por isso eu quero orar com você agora. E eu quero orar também com você que ainda não é casado, mas quer casar. A partir de agora você deve orar dizendo: Deus, eu quero uma pessoa que possa me ensinar. Uma pessoa que eu possa ser feliz a partir do aprendizado, a partir da verdade e do ensino. Feche seus olhinhos. É hora de você, diante do Senhor, não apenas reconhecer os elementos que têm se transformado como que defeitos, mas é hora de você ressaltar as virtudes, potencializá-las, maximizá-las, e elas se tornarem sim o eixo de sustento de sua vida. Paizinho, em nome de Jesus eu oro com os seus filhos, oro em concordância com a minha esposa, Senhor. Oro depois de tentar ensinar ao teu povo que é muito melhor estar em dois do que um só. É muito melhor olhar o futuro, Senhor, sob o ponto de vista de que somos uma só pessoa, mas trilhando os mesmos caminhos, mas com características diferentes, com personalidades diferentes, mas que se coadunam em torno de um mesmo sonho, o mesmo destino. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu de colocar essa esposa ao meu lado, de usá-la como professora na minha vida, de usá-la como mentora de muitas situações. Eu te louvo pelo privilégio de aprender todos os dias, de ser moldado, inclusive pelas afrontas, de ser confrontado, Senhor, para que esses confrontos me tornem intolerante com as coisas que eu machuco as pessoas. Então ensina-nos essa noite a olhar os cônjuges, cada um que está aqui, ao marido olhar a sua esposa, a esposa olhar o seu marido, o filho olhar o seu pai, o pai olhar os seus filhos, como instrumentos de aprendizado, como bons mestres e bons alunos. Que o Senhor nos ajude a olhar um para o outro com o valor e ver a família que temos como um privilégio, pois esse privilégio o diabo quer tirar, Senhor. Mas em nome de Jesus, desfaz aqui todas as intemperanças, que os temperamentos sejam equalizados, que as pessoas estejam num nível relacional tão bom
onde possam ver não apenas os defeitos, mas acima de tudo as virtudes que essas pessoas possuem. Que possamos destacar, Senhor, dos temperamentos fortes que estão aqui, os valores protecionais de cada um. Que possamos destacar, Senhor, a ternura guardada em meio à braveza. Que as pessoas que são paradas, que são tranquilas, que são mansas, que elas possam, Senhor, externalizar o seu lado amoroso, afetivo, reflexivo, cheio de compaixão. Que possamos aprender com eles. Que do mesmo modo, Senhor, os outros níveis de temperamento, que as pessoas possam se coadunar umas com as outras, possam se compreender, possam não apenas se analisar, mas se fazerem prestativas umas com as outras. Sim, Senhor, é no nome de Jesus que eu quero te pedir isso. Que possamos nós se tornar um aluno do outro e reconhecer as nossas mazelas um diante dos outros. E que a partir de hoje os pais vejam seus filhos como bons mecanismos de aprendizado. E que os filhos olhem para os seus pais e vejam como uma oportunidade de crescer com os seus mestres. Que maridos olhem suas esposas como o privilégio de terem instrumentos de Deus em suas mãos para aprender cada vez mais. E que esposas olhem seus maridos como a proteção que Deus deu no âmbito de transformação emocional. Assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus o Cristo, que conosco esta noite está. Guarde-os no teu amor, transforme-os os seus relacionamentos, e que eles possam desnudar os seus corações um ao outro, serem sinceros, e esses traumas do passado serem corrigidos, essas feridas possam ser saradas, e que o dardo do amor agapau possa produzir a paciência, possa produzir o cuidado, possa produzir o suportar, o crer, o acreditar. Sim, Pai, que possamos copiar a identidade de Jesus, que se doou para todos os temperamentos, que se mostrou capaz de ensinar em todos os relacionamentos. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus.